Você dormiu, tirou um dia de folga, ficou no sofá. E mesmo assim, quando a semana começou de novo, a sensação era a mesma: peso, falta de energia, dificuldade para se concentrar, vontade de não fazer nada, mas sem conseguir relaxar de verdade. Isso não é fraqueza, isso não é preguiça e provavelmente também não é cansaço físico. Existe outro tipo de esgotamento que a maioria das pessoas não aprende a identificar. Ele não passa com sono, ele não melhora com o fim de semana, e ele vai se acumulando silenciosamente, até o ponto em que o corpo inteiro parece dizer: chega. Esse fenômeno tem nome, tem mecanismo e tem explicação. E entender o que está acontecendo dentro de você é o primeiro passo para sair dele. Número 1. Diferença entre cansaço físico e mental. Quando você carregar caixas o dia inteiro, seus músculos ficam fatigados. Você sente o corpo pesado, a dor física é clara. E depois de uma boa noite de sono, grande parte desse cansaço vai embora. O corpo tem mecanismos precisos para se recuperar de esforço físico. O cansaço mental funciona de forma completamente diferente. O cérebro humano consome cerca de 20% de toda a energia do corpo, mesmo em repouso. Mas quando você passa o dia tomando decisões, resolvendo problemas, se preocupando, controlando emoções, respondendo mensagens, planejando, antecipando, esse consumo dispara. E diferente dos músculos, o cérebro não avisa com dor quando está no limite. Ele avisa de outras formas: irritabilidade, falta de foco, sensação de lentidão mental, dificuldade para sentir prazer. A ciência chama esse processo de depressão cognitiva. O córtex pré-frontal, responsável por tomada de decisão e autocontrole, literalmente perde eficiência quando sobrecarregado. O que você interpreta como preguiça ou falta de motivação, muitas vezes é o seu cérebro operando abaixo da capacidade, porque ele simplesmente não tem mais recurso para processar mais nada. Dormir ajuda, mas não é suficiente quando a fonte do esgotamento emocional continua ativa. Número 2. Por que sua mente nunca descansa? Aqui está algo que pouca gente percebe. Descansar o corpo não é a mesma coisa que descansar a mente. Você pode estar deitado e o seu cérebro está em velocidade máxima. Isso acontece porque existe uma rede neural chamada Default Mode Network, o circuito padrão, que ativa justamente quando você não está focado em nenhuma tarefa. É o modo de stand-by do cérebro. E dentro desse modo, a mente começa a rever o passado, antecipar o futuro, criar cenários, julgar situações, ruminar preocupações. Em outras palavras, você tira o foco do trabalho e o cérebro começa a trabalhar em outra coisa, geralmente em algo que gera estresse. Para pessoas que já estão em sobrecarga mental, esse circuito vira um problema sério. O descanso nunca vem de verdade porque a mente não aprendeu a realmente parar. Ela só muda de assunto. E existe mais uma camada. O esgotamento emocional também contribui enormemente para essa incapacidade de desligar. Conflitos relacionais, pressões do trabalho, inseguranças, lutos não processados, tudo isso ocupa espaço ativo no cérebro, mesmo quando você não está pensando ativamente neles. É como ter 10 abas abertas em segundo plano. O sistema fica lento, não porque você está fazendo muito, mas porque carrega muito. Número 3. Sinais invisíveis de esgotamento. O esgotamento emocional não aparece necessariamente como choro ou colapso. Ele tem uma forma muito mais silenciosa e por isso é tão difícil de identificar antes que se torne grave. Alguns sinais que passam despercebidos. Perdeu prazer em coisas que antes você gostava sem conseguir explicar por quê. Sentir dificuldade para tomar decisões simples, como o que comer ou que roupa usar. Ficar irritado com facilidade com coisas pequenas. Ter vontade de se isolar, não por introversão, mas por falta de energia para lidar com qualquer estímulo social. Procrastinar não por preguiça, mas porque qualquer tarefa parece enorme demais para começar. Esses sinais são o cérebro operando em modo de economia. Quando os recursos cognitivos e emocionais estão esgotados, o sistema nervoso começa a desligar funções não essenciais para preservar a energia. Isso é involuntário, é neurobiológico e é sinal de que algo precisa mudar. O problema é que a maioria das pessoas, ao perceber esses sinais, tenta se forçar a produzir mais, se critica por estar fraca e aumenta ainda mais a sobrecarga. É um ciclo que se retroalimenta. Número 4. Como recuperar energia mental. Recuperar energia mental não é o mesmo que descansar passivamente. Assistir série por horas, rolar o feed das redes sociais, ficar deitado sem dormir. Essas atividades não restauram o cérebro.
Algumas delas até aumentam a carga cognitiva de forma sutis. O que a neurociência aponta como recuperação real envolve 3 elementos principais: redução de estímulos, ativação do corpo e processamento emocional. Reduzir estímulos significa criar janelas reais de silêncio mental, momentos sem informação nova, sem decisão, sem demanda social. Pode ser uma caminhada sem fone, alguns minutos de respiração consciente, ou simplesmente ficar parado sem estímulo externo. Estudos mostram que esse tipo de pausa ativa restaura a capacidade cognitiva de forma mensurável. Movimento físico regular, mesmo moderado, tem impacto direto na produção de BDNF, uma proteína que protege e regenera neurônios. O corpo em movimento ajuda o cérebro a se recuperar de uma forma que o repouso passivo não consegue. E o terceiro elemento, talvez o mais ignorado, o processamento emocional. Emoções que não são reconhecidas e nomeadas ficam ativas no sistema nervoso, consumindo energia continuamente. Nomear o que você está sentindo, seja em escrita, em conversa ou em terapia, reduz a ativação da amígdala e libera recursos cognitivos que estavam presos nesse processamento silencioso. Mini caso. Marina tem 31 anos, trabalha em home office e nos últimos meses ficou estranha, foi como ela mesma descreveu. Dormia mal, mas mesmo quando dormia bem, acordava sem energia. Parou de querer sair com amigos, deixou de gostar de coisas que amava, achava que estava deprimida. O que ela não percebia era a carga invisível que carregava todos os dias. Reuniões com conflitos que ela nunca verbalizava, preocupações financeiras que ficavam em loop mental e uma rotina onde o único descanso era o celular, que na prática nunca deixava o cérebro realmente parar. Quando começou a criar pequenas janelas de silêncio real, 15 minutos de caminhada sem música, um hábito de escrever brevemente o que estava sentindo antes de dormir, a mudança foi gradual, mas perceptível. Não foi solução mágica, mas foi a primeira vez em meses que ela começou a sentir que tinha um pouco mais de si mesma de volta. Plano prático de 3 passos. Primeiro passo: entenda o que está te esgotando. Não o cansaço genérico, mas as fontes específicas. Passe 2 ou 3 dias observando o que drena sua energia. Situações, pessoas, tipos de tarefa, preocupações recorrentes. Nomear a fonte é o começo de qualquer mudança real. Segundo passo: crie uma pausa que realmente restaura. Escolha uma janela diária de 10 a 20 minutos, sem estímulo digital, sem demanda social, sem decisão. Caminhada sem fone, respiração consciente ou simplesmente ficar parado. Isso não é perda de tempo, é manutenção do sistema que você usa para tudo. Terceiro passo: processe o que está carregando. Escreva o que está te pesando. Fale com alguém de confiança. Considere acompanhamento profissional se a carga emocional for constante. Emoções não processadas não somem. Elas ficam consumindo energia em segundo plano até que você as enfrente. O esgotamento emocional não é sinal de fraqueza. É sinal de que você carregou muito, por tempo demais, sem parar para cuidar do que está dentro. Entender o que está acontecendo no seu cérebro não resolve tudo de uma vez, mas muda a forma como você se vê no meio dessa exaustão. Você não está quebrado, você está sobrecarregado. E isso, diferente do que parece, tem saída.